Hoje nós vamos conversar sobre um projeto muito especial. Oi gente, aqui é a Gláucia e no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre um projeto que eu criei no último ano, que é o Clube Mais Que Livros. Ele fez um aninho agora no dia 21 de fevereiro e eu queria dividir com vocês o que eu esperava para esse projeto, quais eram as minhas pretensões quando eu criei o Clube Mais Que Livros, o que ele se transformou, no decorrer desse ano e quais foram as atividades que nós fizemos e também as novidades para 2022. Se você chegou por aqui através desse vídeo, eu vou te convidar a se inscrever para ficar por dentro dos próximos conteúdos e também já deixa aqui seu like para ajudar na divulgação e na entrega do meu trabalho, porque isso é muito importante aqui no YouTube. Bom, vamos então começar a falar sobre quais eram as minhas pretensões quando eu criei esse clube. E quando eu fiz o Mais Que Livros, eu tinha a intenção de expandir o que eu já fazia em outras redes, Meu trabalho no Instagram, no YouTube continuaram sendo entregue da mesma forma, com o mesmo empenho e qualidade que eu já fazia, mas eu queria algo mais, eu queria conseguir entregar algo mais, ter recursos para isso, queria um projeto mais intimista, onde eu conseguisse me conectar com esses apoiadores, e foi justamente isso que aconteceu. O clube ele foi crescendo aos pouquinhos, ganhando forma, e a forma que ele foi mostrando ao longo desse último ano foi melhor do que eu imaginava. Conseguimos criar um ambiente ali muito saudável, um ambiente de amizade, um ambiente onde a gente consegue se identificar mesmo nas nossas diferenças. Nós conseguimos fazer leituras maravilhosas, conseguimos sair muito da nossa zona de conforto. Os livros que são lidos no clube são sempre indicados pelos membros e votados, então essa é uma ótima forma da gente sempre estar ali diversificando nossa leitura, lendo coisas que talvez a gente não leria se fosse apenas por nossa escolha. Então o clube ele tem sido exatamente isso, um lugar para a gente dividir nossas leituras, dividir nossas perspectivas sobre elas, sobre vida. A gente consegue conversar muito sobre o nosso dia a dia lá. A gente acabou conseguindo criar esse espaço confortável, onde a gente se identifica, onde a gente torce um pelo outro e onde a gente consegue falar sobre aquilo que a gente mais ama, que são as leituras. A título de curiosidade, eu trouxe aqui alguns números para vocês entenderem como o clube funcionou durante esse um ano de existência. E durante esse um ano, gente, a gente fez 17 leituras coletivas juntos, sendo uma o projeto do Livro Viajante, que é um outro projeto que existe dentro do clube. E eu já vou explicar esse projeto para vocês, para quem nunca participou. O Livro Viajante é um projeto onde eu divido os membros em grupos e envio um livro para cada grupo, e esse livro vai passeando ali entre os membros. Como nós temos membros de várias regiões do país, esse livro viaja para vários lugares, viaja mesmo, gente. E esse projeto foi muito especial porque os membros tiveram muito carinho. A gente escolheu o livro A Vida do Livreiro A.J. Fikry, eu tô até com ele aqui, que é esse livro aqui que dá nome para uma das categorias do clube, e eu sou completamente apaixonada por esse livro, gente. Então, escolhi esse para ser o nosso primeiro livro viajante, e esse livro emocionou todos os membros que leram. Todo mundo ficou encantado com essa leitura, choramos, marcamos um encontro online para conversar sobre ele, e foi um projeto tão especial que ele foi ganhando forma conforme ele passeava pela casa dos membros. Eles iam cada um deixando um bilhetinho, ou fazendo uma cartinha, ou mandando um presente junto para o próximo membro da lista. Então foi um projeto muito emocionante. Foi mais bonito do que eu imaginei que poderia ser, e é graças às pessoas que estão, no clube também, que o projeto se torna tão especial. E eu fico muito feliz que o projeto traga pessoas tão maravilhosas para fazer parte, e para permanecer, tornando o clube algo melhor e maior a cada vez mais. Então nós tivemos o projeto do Livro Viajante, e nesse projeto nós tivemos... deixa eu ver quantos livros que eu sorteei nesse projeto. Foram 5 livros. Foram 4 grupos de 6 pessoas, e aí eu sorteei 5 livros. Cada grupo teve um sorteio ali no meio dos participantes, e teve sorteios extras também. Então foi maravilhoso, gente. Foi um projeto encantador, e no próximo mês a gente vai ter a segunda edição do Livro Viajante. Eu já estou muito ansiosa para saber o que vai acontecer com esse próximo projeto. E aí, gente, outros números que eu queria trazer para vocês, Além das 17 leituras coletivas,
Cada uma delas tivemos sorteios. E a média de sorteios que aconteceu durante esse 1 ano de existência do clube foram 55 livros aproximadamente sorteados entre os membros. Então, acho que foi um número bem legal, né? Nós temos atualmente 62 membros e tivemos 55 livros sorteados. Então, acho que foi, assim, bem bacana, né? O resultado desses sorteios, né? Do que eu consegui trazer e prestigiar a galera durante esse 1 ano de existência. Eu espero que o clube cresça cada vez mais para a gente conseguir aumentar ainda mais esses números. Uma coisa importante de se falar desses 55 livros que foram sorteados dentro desse projeto é que esses livros fizeram parte de leituras coletivas, livro viajante, aniversariantes, teve também vales presentes, teve sorteio de fim de ano e também sorteio de aniversário do clube. Então, incluindo isso tudo, deu essa quantidade de livros, tá, gente? Só para que fique claro aí tudo que aconteceu durante esse ano de clube e quantos livros a gente conseguiu sortear aproximadamente. E para começar a falar da diversidade de livros que nós lemos durante esse 1 ano no clube, né, para vocês entenderem como nós saímos ou permanecemos na nossa zona de conforto, dependendo do mês, eu vou falar de A Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, que foi nossa primeira leitura coletiva no clube, e eu sou completamente apaixonada por esse livro, fiquei muito feliz de revisitar essa história com os membros. Temos a adaptação dela, inclusive, na Netflix, para quem não conhece, e esse foi um livro que encantou, assim, a maioria dos membros. Nós temos aqui uma história com um pano de fundo aí da Segunda Guerra Mundial. Esse é um livro que tem uma narrativa epistolar, né? Ele é todo em forma de carta, e aqui nós temos pessoas que foram salvas pelo amor à literatura, pelo amor ao livro, né? Então eu acho que esse livro tem justamente a cara do clube, né? Ele fala como os livros têm o poder de nos transportar para fora, às vezes, de uma realidade que é cruel pra gente aqui, naquele momento, como os livros têm poder de conectar pessoas. Então fiquei muito feliz de ter iniciado o projeto com esse livro aqui, porque ele é muito especial e se tornou especial para muitos dos membros também. E como eu falei para vocês, nós tivemos a leitura do livro Viajante, que foi a vida do livreiro J. Firkry, que também dá nome a uma das categorias do clube, que é também um dos meus livros favoritos. Temos aqui um personagem que é dono de uma livraria, ele perdeu a esposa, perdeu o encanto pela vida, e a gente vai acompanhando a história dele aqui, e como os livros também mudam a vida dele, né? Mudam a história dele. É uma história muito emocionante, eu chorei horrores relendo essa obra, ele se tornou mais uma vez um dos meus favoritos, então, gente, que ainda não leu, leiam, porque esse livro é muito especial. E aí nós vamos agora para um outro livro, né? Eu peguei aqui na ordem que a gente foi lendo lá no clube. E nós lemos também Um Amor Perdido, que também tem aí essa temática de guerra. Esse aqui é um livro muito sofrido. Temos aqui personagens que são enviados para o campo de concentração e a gente vai acompanhando como é a vida deles, né? Sofrendo aí esse período angustiante da nossa história. Aqui nós temos um caso de amor, né? E esses personagens são separados. E aí eu não vou falar muito sobre essa história, porque o legal dela é pegar sem saber muito da sinopse. Mas, gente, esse livro é maravilhoso, ele estava com preço ótimo na Amazon, não sei se está mais, mas é outro livro que deixou, assim, os membros com o coração partido, mas felizes de conhecer essa história, porque essa história é encantadora. E como nem tudo são flores, nós lemos também O Sem Ar, da Jennifer Niven, né, novo livro da autora. Ela é conhecida pelo livro Por Lugares Incríveis, que é um livro que já foi adaptado também pela Netflix, que é querido de muita gente, mas eu não tinha pretensão de ler esse livro tão cedo. Porém, os membros votaram, e o que eu não faço por esses membros, né? Lemos esse livro e ele passou longe de ser favorito. Acho que ninguém favoritou esse livro, porque aqui nós temos uma história mais jovem, né? É a história de vida da autora aqui, né? Tem semelhanças com a vida dela. É muito inspirado na vida dela, pelo que eu entendi. E aí nós temos aqui a Claudine, que tá aí enfrentando o divórcio dos pais. Ela acaba indo com a mãe para um outro lugar longe da cidade que elas moravam, e ela já não aceita muito bem isso porque ela não queria sair de casa. E lá ela vai viver uma história de amor lá com um outro personagem. Só que essa Claudine, né, ela é adolescente, ela é muito mimizenta, ela reclama de tudo.
e eu acho que alguns temas que a autora tentou incluir aqui, ela não conseguiu desenvolver muito bem. Mas o pior de tudo foi justamente a protagonista, que irritou muitas pessoas durante essa leitura, então ele passou longe de ser um favorito. Mas foi uma leitura válida, acho que foi válida, entendi aqui algumas situações da mente dessa adolescente, afinal sou mãe de uma adolescente, então não foi assim uma das piores leituras que nós lemos, foi ok pra mim. O próximo livro que nós lemos no clube foi O Segredo da Livraria de Paris. Esse também tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial e tô até olhando aqui pro lado pra ver se isso é recorrente nas nossas escolhas do clube, mas não são. Acho que para por aqui, gente. Esse livro aqui nós vamos conhecer a Valerie. Ela foi levada de Paris para Londres depois que a guerra acaba, né, quando ela tinha só 3 anos, e contaram para ela que a família dela toda morreu aí nesse período de guerra. Só que quando ela fica adulta, ela descobre que ela tem um avô vivo ainda, e esse avô tem uma livraria lá em Londres, em Paris, na verdade. E aí o que ela decide? Ela decide se candidatar a uma vaga que está disponível na livraria desse avô, só que ela não conta que é ela vai com nome falso, porque esse avô nunca quis saber dela, né? Então ela não sabe qual é a dele e ela vai pra lá conhecer esse homem e tentar entender mais sobre o passado dela. E aí a história vai se desenrolando, a gente vai entendendo mais sobre os motivos que levaram o avô dela a tomar essa decisão. Vamos conhecer mais esse avôzinho que é ranzinza, mas que é apaixonante. É uma história que tem livraria, é uma história que cativa nosso coração, mas que também tem esse pano de fundo aí de guerra que deixa a gente com uma tristeza, assim, em alguns momentos. Mas esse livro virou um queridinho pra mim. Ele fez sucesso lá também entre os membros, então tá super indicado pra vocês. De Olho Nela, da Kate Stemann London, também foi lido lá no clube. E eu fiquei muito feliz de trazer essa leitura pro clube e de debater sobre esse livro, porque aqui nós temos questões muito interessantes sobre padrão de beleza, né? Sobre como a sociedade impõe essas questões sobre a mulher, como nós somos julgadas pela nossa aparência, não pela nossa inteligência, pela nossa essência. Tem aqui uma crítica também muito forte sobre como a internet massacra a mulher, né, que está fora desses padrões. Então foi um livro muito importante, com uma protagonista bem interessante de acompanhar, bem fora dos padrões. Então, gente, esse livro é maravilhoso, já coloca na lista de vocês. E aí nós lemos também, depois disso, Daisy Jones e the Six, da nossa rainha Taylor Jenkins Reid. Essa é uma história em forma de documentário. Eu já tinha lido esse livro, mas foi um prazer revisitar esse livro com os membros. Ele vai ser adaptado lá pela Prime, né? É uma história de amor, de música, também com muitas drogas. Temos aqui os bastidores dessa banda que acabou. E aí nós temos aqui cada um desses personagens contando a sua versão da história pro fim dessa banda ter acontecido. Eu amo esse livro, é um dos meus favoritos da Taylor Jenkins Reid e eu fiquei muito feliz de tê-lo no clube. E aí, como nem tudo são flores de novo, a gente fez leitura extra de O Clube do Crime das Quintas-Feiras, gente. E esse livro aqui pra mim foi uma grande decepção, porque eu gosto muito de livros com personagens da terceira idade e ele prometia isso aqui, né, trazer 4 protagonistas da terceira idade que estariam ali tentando desvendar crimes e trazer justiça para as vítimas. Só que esse livro é contado de uma forma que eu não consegui me conectar com nenhum desses personagens. Alguns deles ficam bem esquecidos. Ele entrou para os meus livros, para as minhas decepções de 2021. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui para quem ainda não conferiu. Ele tem continuação, mas eu não pretendo continuar. É uma pena porque eu amo essa edição, eu acho ela a coisa mais linda. Tenho uma dó danada de me desfazer, mas fico pensando, o que eu vou fazer com um livro que eu não curti tanto na estante, né? Enfim, fica aí a pergunta. E aí nós voltamos para um livro que seria sucesso, né, na nossa leitura coletiva do clube, que é Malibu Renais, da Taylor Jenkins Reid. Aqui é uma daquelas histórias onde nós temos um personagem que é famoso e que dá a sensação na gente que é famoso, mas ele não existe, que é o Mickey Riva. Só que nesse livro nós temos aqui como foco a filha dele, né? E é uma história que tem muito, assim, essas questões de família, de abandono parental, de traição. Então é uma história muito forte. Eu achava que esse livro tinha tudo para ser meu favorito. Ele acabou não chegando perto disso. Mas gostei bastante dessa história. Eu mudaria algumas coisas. Mas é um livro que eu gostei muito também de ter conhecido lá junto com
os membros do clube. Continuando nas leituras coletivas que fizemos no clube, nós lemos lá também A Árvore dos Anjos, da Lucinda Riley, que é uma das minhas autoras favoritas. Estou sempre indicando esses livros da Lucinda também. Esse eu ainda não tinha lido e foi um prazer conhecer essa história com os membros, sempre né? Eu amo ler com eles, trocar experiências, perspectivas sobre a história, porque sempre alguém enxerga uma coisinha diferente. Eu acho que isso é maravilhoso nas leituras coletivas, como nós conseguimos perceber características diferentes da história dos personagens. E esse livro foi maravilhoso. Todo mundo que leu amou também a escrita da Lucinda, como ela desenvolve a história. Temos aqui uma personagem que perde a memória, e aí a Lucinda vai desenvolvendo a obra de forma que a gente vai entendendo por que isso aconteceu, quais foram as consequências e o que vai acontecer no futuro dessa personagem. Então foi uma obra encantadora, não dá pra falar muito sem entregar, né? Então vou passar pro próximo, que foi As Musas. Foi nosso primeiro thriller lido lá no clube e eu fiz bastante marcação, então acho que dá pra perceber que eu gostei bastante, né? Temos aqui uma série de assassinatos acontecendo e a gente vai entendendo melhor sobre eles, né? Vai tentando descobrir quem é o culpado no decorrer da história. Gosto muito porque o autor conseguiu manter aqui o mistério, né? Não tanto quanto A Paciente Silenciosa, mas ele consegue ainda surpreender no final. E ele fala aqui também da mitologia de Perséfone, que é uma mitologia que eu gosto bastante de acompanhar quando tem livros, então isso já me cativou. Não virou um favorito, mas foi um livro que eu gostei muito, muito, muito. E agora vamos falar de um livro que eu amei, entrou para os meus favoritos do ano. E eu fiquei muito feliz de ler com os membros A Vida Invisível de Ade La Rue, gente. Esse livro para mim é magnífico, maravilhoso. É um livro que vai falar do peso das lembranças, né? De como é importante que nós tenhamos raízes, como é importante que nós tenhamos para onde voltar e para quem voltar, né? E como não ter nenhuma desses privilégios na nossa vida, porque eu acho que isso é um verdadeiro privilégio, você ter quem te ama, quem te ampara, quem é a sua base, é um grande privilégio, embora a gente ache que isso é o normal, né? Nem todo mundo tem isso. Esse livro foi, assim, maravilhoso, arrebatador para mim. Alguns membros esperavam uma coisa diferente, e eu entendo, né? Isso porque ele é vendido como uma fantasia, mas a fantasia aqui é bem específica. Esse livro, na verdade, é uma grande história de amor. Então, ele é vendido de uma forma errada. Isso pode frustrar alguns leitores. Mas é uma obra maravilhosa, gente, sobre ser lembrado. Principalmente por aquelas pessoas que nós amamos, né? Então, amei ler esse livro com o clube. Outra leitura coletiva que foi maravilhosa lá no clube foi Os Dois Morrem no Final. Eu já tinha lido esse livro, na verdade, e eu chorei tanto lá na Twitch e panfletei tanto esse livro no clube que os membros ficaram curiosíssimos. Esse é um livro que vai falar muito sobre aproveitar a vida, né, até o último momento, e vai falar da questão de amarmos mais, de vivermos mais, de não ficarmos esperando para fazer o que a gente quer só amanhã, porque talvez esse amanhã nem vai existir. Então é um livro que faz a gente refletir muito sobre a vida. Fiz muitas marcações, como vocês podem ver. Foi um livro muito especial para mim, entrou para os meus favoritos do ano. Inclusive vou deixar aqui o card para quem ainda não conferiu esse vídeo de favoritos, mas esse livro foi maravilhoso. Partiu meu coração em 1000 pedacinhos, mas eu amei. Agora vamos falar de Escola de Contos Eróticos para Viúvas, que foi uma leitura coletiva extra, se eu não me engano, que fizemos no clube. Eu gostei muito que esse livro foi lido lá com os membros, porque nós temos aqui uma outra cultura, né? Temos uma personagem que é filha de imigrantes indianos. O pai dela vai falecer e ela vai precisar encontrar um trabalho extra para ajudar a mãe e a irmã que estão passando por dificuldades financeiras. Só que no primeiro momento ela entende que ela vai trabalhar com viúvas ali, Punjabi, em Londres, né? E ela vai precisar ensinar essas viúvas a aprender a se comunicar em inglês, né? Só que ela descobre que essas viúvas, na verdade, não sabem nem ler e escrever. Então, essa história vai se desenvolvendo a partir disso.
E agora vamos falar de Susan Não Quer Saber do Amor, que foi um livro que me surpreendeu bastante. Eu amei que ele ganhou para ser leitura coletiva no clube, porque eu já queria muito ler esse livro e eu gostei principalmente dessa protagonista, que é bem diferente do que a gente está acostumado na literatura. Achei ela bem prática, bem direta no que ela quer, o que acaba tornando essa protagonista grossa às vezes e as pessoas acabam não entendendo muito bem por que ela é assim. Mas no decorrer da obra a gente vai entendendo os motivos da Susan e dá até uma dó, sabe, gente? Dá dó. Gosto muito dessa obra, ela entrou quase para meus favoritos do ano. Se eu pensar um pouquinho mais, ela acaba entrando nos favoritos de 2021. E gostei muito principalmente da questão da maternidade que é tratada aqui. Mas vocês só vão entender melhor quando lerem essa obra, então leiam. Ele tá em promoção na Amazon também, se eu não me engano ainda. Acho que tava 20, eu vi a R$18. Vou deixar o link aqui na caixinha de descrição para vocês aproveitarem. E tivemos mais de Taylor Jenkins Reid no clube, porque pelo que parece os membros gostam tanto dessa autora quanto eu. Lemos Depois do Sim em janeiro e foi um livro que agradou todo mundo também. Essa é uma obra que vai falar sobre o depois do casamento, né? O depois do sim, o que acontece, né? Quantas coisas a gente ainda precisa acertar e driblar para que o relacionamento dê certo. E é um livro que vai fazer refletir muito, né? Sobre nossa própria relação, né? Sobre quantas coisas a gente acaba deixando para lá e isso acaba virando uma bola de neve e às vezes enfraquecendo ali aquele elo de amor que existia no início. Então é uma obra muito reflexiva, muito boa para quem pretende casar, para quem é casado, vai levantar muitas questões importantes aqui, então é super válida essa leitura. E a última leitura que nós estamos fazendo lá no clube é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Esse livro também foi adaptado e eu já tinha lido anteriormente. Aqui nós vamos ter uma situação de racismo acontecendo, né? Na verdade vai ter uma situação trágica aqui. Uma pessoa vai ser assassinada por conta da cor da pele dela e isso vai gerar uma repercussão grande e vai levantar temas muito importantes. Esse está sendo um livro favoritadíssimo lá no grupo de leitura coletiva e eu estou muito feliz de estar trazendo essa leitura para o clube, né? Porque temos aqui temáticas que são muito importantes serem debatidas e eu estou ansiosíssima para esse debate acontecer. Então, essas foram as leituras até o momento lá no clube, gente. Estamos escolhendo a nossa leitura coletiva para março. Eu já tenho aqui o meu palpite, mas em breve eu falo para vocês lá no Instagram, na minha TBA para março, para vocês saberem qual vai ser próximo livro que vem por aí. Vamos então falar das novidades para o clube esse ano. E quando eu criei o clube lá em fevereiro de 2021, ele tinha apenas 2 categorias. A categoria de R$7, que não tem um grupo de WhatsApp fixo, mas tem grupo de WhatsApp sempre que tem leitura coletiva. E temos a de 15, que tem grupo de WhatsApp fixo. A diferença entre essas duas categorias é que uma tem sorteio trimestral, que é de R$7, e a outra tem sorteio mensal, que é de 15. Mas as duas categorias participam de sorteios mensais do livro que vai ser lido naquele mês. Então sempre tem sorteio para as duas categorias. E aí eu queria trazer algo diferente, né? Queria oferecer um pouco mais. Nós já temos sorteio de aniversariantes, temos sorteio mensal, temos sorteio da LC do mês, temos envio de mimos, de brindes. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês os brindes que foram feitos exclusivamente para os membros até agora. Quando você entra no clube, a partir do 2º mês, você já recebe uma cartinha escrita à mão e com esses brindes. E os primeiros que eu criei foram esses cards das 4 estações. E o intuito desses cards é que vocês fossem criando a TBA de vocês em cada um deles, né? São TBAs de acordo com a estação. E atrás de cada um deles vocês vão ver que tem aqui, eu não sei se está focando, mas atrás de cada um deles vai ter aqui minha TBA de outono, aqui no caso, né? Quantas estrelinhas e se ele foi favoritado, coraçãozinho, né? E aí o espaço para você escrever o nome do livro que faz parte da tua TBA. Tá ficando linda essa coleção, né? Porque eu tô fazendo justamente ela se transformar numa coleção. E os membros amam, ficam com pena, inclusive, de usar. E aí, pra iniciar 2022, né? Terminar 2021 e iniciar 2022, eu criei esse card aqui, onde os membros colocam as 10 melhores leituras que eles fizeram em 2021, né? Os 10 livros favoritos. E esse aqui para começar 2022.
que é onde os membros colocam 12 livros que eles querem ler durante o ano de 2022. Então tá virando uma coleção de card fofa. E aí nós temos também nosso marcador do clube. Aqui atrás tem o Denis, né, que é meu gatinho, a nossa frase lá do clube, que é: líamos livros, falávamos sobre livros, debatíamos livros e nos tornamos cada vez mais amigos, que é da Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. E além disso, os membros também receberam um calendário de 2022, que é um imã de geladeira, gente. Esse aqui foi um queridinho, favorito de muita gente lá no clube. E ainda tá sendo enviado, tá? Para quem tá assinando o clube, vai receber esse calendário aqui em casa. E como o clube fez o seu primeiro aninho, eu decidi trazer categorias extras para oferecer um pouco mais para quem quiser ser assinante ou para quem quiser mudar de categoria. Eu criei a categoria Gente Ansiosa, que além de trazer todos os benefícios das outras categorias, também traz benefícios extras. Quem estiver assinando essa categoria vai ter direito ao sorteio mensal do livro da Wishlist, né, entre os participantes. Vai ter um sorteio em relação a isso. Vai ter um livro presente a cada aniversário de apoio nessa categoria. Vai ter também VIP na Twitch enquanto for assinante, vai ser VIP garantido. E também vai trazer 2.000 pontinhos para resgatar livros na lojinha da Twitch. Quem ainda não acompanha a Twitch, vou explicar aqui. Lá na Twitch eu tenho uma lojinha onde eu coloco livros e quem assiste a live consegue juntar esses pontinhos, né? Junta pontinhos para conseguir resgatar esse livro e eu envio o livro para vocês. Mas não é todo mundo que consegue assistir live sempre ou não é todo mundo que consegue acompanhar, né? E aí quem assina essa categoria vai ter sempre 2.000 pontos para essa lojinha onde a pessoa vai conseguir juntar esses pontinhos e no fim, né, quando chegar ali no valor necessário, ela consegue fazer um resgate lá na lojinha. Esses pontinhos não vão ser zerados, porque sim, os pontinhos na Twitch em algum momento serão zerados. Não tenho pretensão ainda de fazer isso, mas acontecerá em algum momento. Porém, quem for assinante dessa categoria não vai ter os pontinhos zerados, tá? Esses pontinhos são garantia enquanto a assinatura permanecer ativa. E por último, eu criei a categoria Ed La Rue. Essa categoria é para quem, assim como a Ed La Rue, quer deixar sua marca na história, né? No caso, a sua marca no site do Mais Que Livros. Nessa categoria nós temos o valor de R$50 e além de dar todos os benefícios que existem nas outras categorias, você também tem direito a postar bimestralmente no site do maisquelivros.com. Lá nós temos uma média de 26.000 visualizações mensais, então para quem quer mostrar o seu trabalho, divulgar um livro, divulgar um produto ou um projeto, essa categoria é bem legal, é pensada nisso, então deem uma olhadinha no projeto, o link do Catarse vai estar aqui embaixo para quem quiser conhecer mais, para quem quiser entender mais sobre isso. Quem tiver alguma dúvida pode escrever para mim também através do e-mail, que vai estar aqui embaixo também, ou deixar um comentário aqui que eu também respondo para vocês, me chamar no direct no Instagram, que eu tô sempre disponível para tirar dúvida e conversar com vocês. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, gostado de entender mais como ele funciona, quais são os benefícios de fazer parte, como é o clima que nós temos lá no clube, que é muito gostoso. Já queria deixar aqui meu agradecimento para todos os membros, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pela amizade que nós temos, né, pelo que nós construímos ao longo desse primeiro ano. Eu espero estar aí muitos outros anos na companhia de vocês. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um beijinho para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.